Shibone Besami Olá, gente! Shalom, shalom a todos! Estamos iniciando mais um estudo diário das 7 leis. Hoje é dia 9 do mês de Iyar, do ano de 5.782 da criação. Hoje, dia 9 do mês de Iyar, do ano de 5.782 da criação. Hoje perfazem 24 dias na contagem do Homer. Nós estamos na leitura do Guia Beninoa, na página 24, no capítulo 4, no parágrafo 4, na segunda edição, é claro, na página 24. E nessa segunda edição nós estamos então lendo o capítulo 4. Esse capítulo 4 ele vem falando sobre algumas questões relacionadas ao conceito do Ger Toshav, relacionado também à questão Beninoa. Então, diante disso, nós já vimos que o Ger Toshav ele fazia o que? Para se tornar ter o estado de Ger Toshav, era um gentil que poderia residir dentro de Israel desde o momento que ele fizesse um pacto, uma aliança diante de um Beit Din, diante de um tribunal, se comprometendo a cumprir as 7 leis universais. E hoje a gente vai ver o que era preciso além disso, além de fazer esse pacto, o que era preciso para um Ger Toshav ser um Ger Toshav, ser considerado um Ger Toshav. Era preciso alguma coisa. Está escrito lá no Guia Beninoa o seguinte, que é imperativo de que, no momento da aceitação, o Ger Toshav esteja consciente de que estas mitzvot foram ordenadas por Deus na Torá e que Hashem nos informou através de Moshe Rabbeinu de que Noé havia sido ordenado anteriormente. Então, isso está onde? Isso está, a fonte citada aqui, está em Leis de Reis, capítulo 8, 11, e o Rebbe de Lubavitch também cita isso em Likutei Sihot, volume 26, página 137. Então, daqui nós aprendemos o seguinte, gente. O que nós aprendemos aqui? A gente aprende aqui que o Ger Toshav era necessário ele saber de algumas coisas. Era necessário que, quando ele recebesse essas 7 leis, ele estivesse ciente de que ele não estava recebendo por apenas conceitos éticos e morais. Por exemplo, eu vou receber essas 7 leis para mim, de repente, não receber nenhuma penalidade se eu transgredir. Não era isso. A pessoa deveria estar ciente de que essas 7 leis elas foram ordenadas para que os judeus os transmitissem às nações e para que também as pessoas pudessem ter essa consciência e entender que elas são leis da Torá, ou seja, um conceito espiritual. Era necessário as pessoas ter consciência do seu papel espiritual, da sua missão divina, de que nós nascemos neste mundo aqui com a missão divina. E a nossa missão é cumprir as 7 leis e suas ramificações. E a partir do momento que nós entendemos que estamos cumprindo, não apenas porque se transgredirmos ela seremos alvo de algum tipo de penalidade, mas estamos cumprindo porque nós nos conectamos com Hashem, trazemos divindade e santidade para este mundo através do cumprimento dessas leis. Exatamente esse é o motivo real, o porquê nós cumprimos as 7 leis e suas ramificações. Ou seja, deve ter o Ger Toshav, ou seja, o prosélito cidadão, ele deveria ter a seguinte consciência: Torá, Moshe Rabbeinu e Monte Sinai. Isso deveria estar bem conectado na mente dele para ele entender que estaria recebendo essas leis, não por questões lógicas. É claro que é totalmente lógico os 7 leis universais. Se a gente for olhar, elas podem harmonizar todas as relações humanas. Mas não somente por isso, mas porque é uma missão divina. Exatamente esse é o propósito ideal de Hashem para nós. Continuando o nosso estudo diário das 7 leis de hoje, estamos na mitzvah diária. A mitzvah diária de hoje, continuando na mitzvah diária, vamos entrar na última ramificação hoje da lei de Avodah Zará. Avodah Zará é a mitzvah que significa não praticar idolatria. Não somente não praticar idolatria,
É o conceito de idolatria aqui, é o conceito de serviço estranho. O que é serviço estranho? Serviço estranho é tudo aquilo que não foi ordenado pela Torá ou foi proibido na Torá. Então, a 19ª ramificação, ela continua sobre os conceitos relacionados à feitiçaria. Já vimos que a feitiçaria é proibido em todos os níveis. E hoje o nível de feitiçaria também proibido é a proibição de necromancia. Ou seja, a necromancia é o contato entre seres humanos invocando o espírito de mortos, ou de entes queridos, ou de mortos para elevar o nível de impureza, para praticar coisas que dão um status espiritual sobre isso. Então, Deuteronômio 18, 10, 11, está escrito que não se achará em você, entre vós, aquele que consultar os mortos. Então, nós aprendemos daqui que nós não devemos consultar espíritos dos mortos para canalizar fantasmas. Alguns praticantes jejuam, dormem durante a noite em cemitérios, na esperança de serem preenchidos com a impureza espiritual dos mortos. Outros realizam rituais que incluem queimar incenso e outras atividades. Necromancia está relacionada ao conceito da feitiçaria. Nós já vimos lá no princípio, nas primeiras ramificações, o conceito de Ov, por exemplo, que era muito semelhante a esse. Embora o conceito de Ov ele tenha uma questão do tipo de necromancia, porque ela é uma necromancia misturada à idolatria, o Ov, né? Seria isso, a mediunidade. Mas aqui mesmo, essa necromancia é uma necromancia pura, sem os outros conceitos. É uma necromancia pura mesmo no ato dos feitiços, encantamentos, conseguir poder sobrenatural sobre as coisas, mudar mudar a rotina normal da natureza através desses poderes adquiridos. Então a necromancia é o contato com os mortos para canalizar fantasmas ou forças impuras. Isso está lá no Sefer Hinuri, está escrito lá no Sefer Hinuri isso, no Sefer Hinuri 515, no qual ele expressa o seguinte: para não consultar os mortos. E o conteúdo desta consulta, segundo o Sefer Mitzvot do Rambam, na Mitzvot Lotase 38, é que há pessoas que jejuam e passam a noite em cemitérios para que os mortos venham até eles em sonho e informem que eles pediram certa coisa. E há outros que vestem roupas cerimoniais e dizem coisas e oferecem incenso e se isolam à noite para que os mortos que eles desejam venham e falem com eles em um sonho. E sobre todos esses três tipos de rituais semelhantes é declarado em Devarim 18, 10, 11, não se achará em você aquele que consulte os mortos. Uma vez que todo tipo de avodazará é proibido para os Beninoa, também somos proibidos de necromancia, porque necromancia é um avodazará relacionado à feitiçaria. Um Benoa que adora falsos deuses é culpado desde que o adore de uma maneira que represente a adoração daquela idolatria. Qual é o tipo relacionado da adoração deste tipo de idolatria aqui? Consultar os mortos ou consultar aqueles que consultam os mortos. Um Benoa é punível por todo tipo de avodazará que um tribunal judaico consideraria digno de punição um judeu. No entanto, um Benoa não é punido, mesmo na época dos tribunais, por um tipo de avodazará que um tribunal judaico não consideraria digno de pena de morte um judeu. No entanto, embora um Benoa não seja executado por essas formas de adoração, ele está proibido de se envolver em todas elas. Então, é proibido totalmente qualquer um de nós se envolver em qualquer rito de consulta aos mortos, uma sessão espírita, ou mesmo um catecismo, ou quimbanda, ubanda, e outras coisas mais. A necromancia é um tipo de feitiçaria. E toda feitiçaria é uma forma de engano. E o próprio Maimônides diz isso lá no Sefer Madá, lá em Avodat Kohavim 11:16, no qual ele diz o seguinte, que todas as questões relacionadas à feitiçaria são falsas e mentiras com as quais os idólatras originais enganaram as nações gentílicas a fim de conduzi-las após elas. Ou seja, foram práticas que foram criadas no início da idolatria
para que as pessoas pudessem seguir e dar crescimento à idolatria. Foi assim que surgiu essas práticas relacionadas à feitiçaria. Lá no Talmud Bavili, no Tratado Sanhedrin 59b a 60a, vai dizer o seguinte, que os Beninoas são proibidos na feitiçaria, e necromancia é um tipo de feitiçaria. E está escrito assim, com essas palavras: não permitirá que viva uma bruxa, Êxodo 22, 17, e está escrito no seguinte versículo: quem se deitar com um animal será morto, Êxodo 22, 18. É derivado daqui que qualquer um que está incluso na proibição de quem se deitar com um animal, os Beninoas estão proibidos nas relações proibidas, né? Está também incluso no versículo anterior, que é a ordem de não praticar feitiçaria. Então, daqui nós aprendemos que os Beninoas não devem praticar nenhum tipo de feitiçaria, e necromancia é feitiçaria, sim, é um tipo de feitiçaria, e devemos nos afastar de todas essas coisas. Vou citar alguns exemplos. Às vezes as pessoas pensam assim, o seguinte: a feitiçaria é só relacionada a quê? A feitiçaria é só relacionada a, de repente, a pessoa está dentro de uma sessão kardecista, a necromancia, né? Ou então dentro de um terreiro ou um centro disso, daquilo outro. Só que muitas vezes as pessoas praticam coisas que parecem inocentes e, no entanto, também estão envolvidas em feitiçaria. Vou dar um exemplo para vocês: o jogo do copo, tá? O jogo do copo conduz energia impura através daquele ato, trazendo para si um certo poder que acaba invocando alguém que está ali dentro do Guerrinon, entendeu? Então, isso é uma forma de feitiçaria. Daqui a gente vai entendendo esse conceito de feitiçaria. Então, muitas vezes as pessoas estão bem próximas à feitiçaria e acabam não sabendo. Então, daqui a gente deve se abster, se afastar dessas coisas. O entendimento aqui é para a gente saber o que nós podemos ou não podemos e nos afastar de todo tipo de avodah zará. Por quê? Nós devemos ter fé completa em Hashem. Isso significa o seguinte: que a minha fé em Deus tem que ser com uma emuná completa. Eu devo entender que eu não preciso consultar nenhum tipo de espírito para saber o que está acontecendo, o que vai acontecer, ou se não vai acontecer. Eu não preciso disso, porque Hashem sabe todas as coisas. Ele está no controle de todas as coisas. Hashem governa a minha vida por completo. E se eu tenho essa certeza, como o Salmo diz, aqueles que confiam em Hashem permanecem inabaláveis. Esse ato de permanecer inabalável é um ato de eu dispor da minha vida, não negando a minha vida, nada disso, dispor no sentido assim, me confiar e lançar-me, minha confiança total em Hashem, esperando que Ele sempre vai ter o melhor para mim. Tudo que vier a acontecer comigo é por permissão dele. É claro que eu faço o máximo esforço para acertar, esse deve ser nosso esforço, mas quando as coisas acontecem conosco, sabemos que tudo acontece dentro do governo e de permissão do Todo-Poderoso, do Criador, do Rei do Universo. Então, gente, esse foi o nosso estudo diário de hoje. Nós aprendemos nesse estudo diário, primeira coisa, que quando nós, assim como o Geto Chave fazia, nós devemos também entender que quando nós recebemos nossas 7 leis, suas ramificações, devemos entender que cumprir as 7 leis não é por motivos lógicos ou éticos. Nós cumprimos as 7 leis como missão divina. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa que nós aprendemos hoje é que nós devemos ficar bem longe de todo tipo de avodah zará, de idolatria, tudo aquilo que diz respeito à feitiçaria, incluindo as formas de necromancia, ou seja, nós devemos manter distância de todas essas coisas impuras. Como